O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. Gente bonita, vocês estão vendo que o GPS de hoje está muito romântico, né? Não é por acaso que nós estamos hoje celebrando a Deus pelo Dia dos Namorados. 12 de junho, Dia dos Namorados, um feliz Dia dos Namorados para você que está podendo passar esse dia de hoje comemorando juntinho. Mas para você que está na espera também, mantenha firme em oração que Deus tem o seu namorado, a sua namorada para você compartilhar jornadas espirituais no tempo dele. Então não se aflija se você está solteiro, se você está solteira, mas se apegue no Senhor, né? Porque Ele tem um tempo certo para as coisas acontecerem na nossa vida, assim como aconteceu na nossa vida em algum dia no passado, né? E a gente vai mostrar para vocês como é que foi a nossa caminhada a 2, que se tornou uma caminhada a 3, né? Esse é o desejo do nosso coração. Então hoje a gente está no Dia dos Namorados, né? Onde a gente vai ter algumas direções espirituais sobre os relacionamentos, né, entre homem e mulher e Deus nesse processo. Né? O Dia dos Namorados aqui no Brasil, como você sabe, ele é no dia 12 de junho, né? Diferente, o Brasil é meio jabuticaba, né? Enquanto o mundo todo faz o seu Valentine's Day em fevereiro, né? O Dia dos Namorados da maioria do mundo é em fevereiro, a gente faz no mês de junho, né? E hoje tem um motivo de alegria especial porque eu estou aqui com a minha namorada, né? Eu namoro essa menina linda aqui há 24 anos, né? Que nós namoramos, né? É a Sheila, minha vida, né? Como eu chamo carinhosamente. E nós estamos juntos aí com a graça do Senhor. Olá, eu me chamo Sheila, namoro com esse homem lindo, 24 anos, e eu chamo de Rominho minha vida. Então, gente, muito bom encontrar vocês no GPS de hoje. Já vá abrindo a sua Bíblia hoje, nesse nosso GPS um pouco mais romântico, né? Mas abra a sua Bíblia porque a palavra de Deus ela é o nosso norte. Vá lá para a primeira coordenada no livro de Gênesis. Gênesis no seu capítulo de número 2. Eu estou aqui com a minha Bíblia, né? E ela também está com a Bíblia dela aqui, mostra a Bíblia aí. Olha aí a Bíblia da mulher cristã, a Bíblia da varoa, né? E com a minha caneca também, minha gente. Olha a minha também, olha. Linda, linda. Muito bom, né? Isso aí, então, combinando, super combinando. Ó, os emojis, né, que se encontram romanticamente também. E essa caneca tem uma história, a gente ganhou elas quando a gente completou 18 anos de casado, que a gente ganhou do Conexão. Então, assim, eu amei o presente e a gente guarda, assim, com todo carinho, com todo amor e só em ocasiões especiais, como essa. Então, a gente ficou, né, muito feliz, né, a receber esse presente da nossa juventude, né, a juventude da nossa igreja, chama Conexão IBCG, e é por isso que a gente vai partir para a primeira coordenada, Gênesis 2, no seu capítulo 2, versículo de número 18. Leia pra gente, Vidinha. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, e lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Isso aí. Deus, quando ele fez a criação, ele chega, né, para Adão, vê aquele homem ali, né, cuidando do jardim, cuidando dos animais, e ele para assim um pouco e diz assim, tem alguma coisa errada, né, tá faltando algo para esse homem, né, e vou lhe fazer uma coisa muito especial, né, vou te fazer uma ajudadora, uma auxiliadora, que lhe seja correspondente, né, que seja, na tradução, alguém que lhe auxilie e que lhe corresponda. Esse é o significado de ser idônea, alguém que seja correspondente, alguém que esteja passível de partilhar a caminhada, a vivência, a missão no que Deus confia a cada um de nós. E é aqui que a gente chega e a gente precisa pensar, quando a gente fala em namoro, né, porque é muito bom, mas o namoro ele é um conceito ocidental, né? O namoro é um conceito ocidental. Você não vai encontrar nada na Bíblia sobre namoro, né? Não vai ter lá, né, namorarás ou não namorarás, não vai ter nada desse sentido na Bíblia, né? E é por isso que a gente se baliza pelos princípios que Deus deixa sobre o relacionamento entre homem e mulher. Uma das definições que nós temos, que, por exemplo, o pastor David Merck, ele deixa no seu livro, né? Ele diz que o namoro é o período de relacionamento que envolve duas pessoas do sexo oposto, com o objetivo de se prepararem para o casamento. É uma definição cristã, né? Nós somos cristãos
E por essa premissa, nós entendemos que Deus ele proporciona esse período de relacionamento, esse período de convivência para que homem e mulher eles possam se conhecer, se preparando para um casamento. A gente sabe bem que nem todos os namoros vão terminar em casamento, né? Mas todo namoro ele tem que começar tendo esse alvo, né? Lá no final, depois de uma caminhada de conhecimento em maturidade, né? E é nesse sentido que Gary Chapman ele vai nos dizer, quando ele escreve no seu livro, O que não nos disseram sobre o casamento, né? Ele tem um livro com esse título, e ele vai dizer que existe no relacionamento entre homem e mulher 3 direções possíveis. Uma delas é quando homem e mulher desenvolvem uma amizade, né? Começam a partilhar momentos, encontros, né? Do dia a dia, numa rotina, seja ela de trabalho, de estudos, né? de vizinhança, né? Eles podem ter 3 direções. Uma delas é que eles não tenham nenhum sentimento romântico um pelo outro, e eles passem a conviver em função desse interesse mútuo. Eles se tornam amigos, né? Uma amizade normal, né? Outra delas é que uma das partes, seja o homem ou seja a mulher, ele acabe desenvolvendo um interesse romântico pela outra parte. E pode acontecer, nessa segunda hipótese, diz Chapman, de não haver uma correspondência. Uma parte tem um interesse romântico, a outra parte não tem. E isso vai gerar, normalmente, uma desilusão, né? Vai gerar um amor sozinho, né? Estou apaixonado sozinho por aquela pessoa, e isso acaba normalmente resultando num conflito que vai normalmente culminar num afastamento entre homem e mulher. E a terceira direção possível é a direção de que haja um interesse romântico mútuo entre as duas partes. Eles entendam e eles percebam que além daquele objeto de estudo, daquele objeto de trabalho, daquele objeto que é comum no dia a dia, eles têm um interesse mútuo romântico um pelo outro. Ou seja, a partir daí nasce um sentimento de exclusividade, né? Ou seja, agora eu me dedico exclusivamente a você e você se dedica exclusivamente a mim. Começamos então uma jornada chamada namoro, né? E o namoro ele vem com esse contexto de conhecimento, e é algo que é comum, né, no nosso meio, a gente viabilizar e entender que é uma etapa de conhecimento, não necessariamente só do jovem, né? Tem pessoas que namoram na fase adulta, e é uma etapa de conhecimento necessária, né? E é aí que a gente começa a perceber como nós precisamos, enquanto cristãos, sermos guiados pelos propósitos de Deus, que é o propósito de entender que esse namoro que nós iniciamos, ele vai refletir a glória de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele fala lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, um texto clássico, né? Portanto, quer comamos, quer bebamos, ou quer façamos quaisquer outras coisas, façamos para a glória de Deus, ele está nos dizendo que qualquer outra coisa, inclusive o nosso namoro, tem que ser para a glória de Deus. Então você, jovem que já está namorando, né, o seu namoro tem que ser para a glória de Amém. Deus. Você, adulto que já está namorando, o seu namoro tem que ser para a glória de Deus. Ou seja, Deus ele tem que ser percebido, ele tem que ser glorificado no seu namoro. Amém. E é assim que a gente inicia, né? No nosso namoro, né? E aí que a gente vai lembrar de um conceito também que Gary Chapman deixa nesse livro, que é a questão do namoro saudável. O namoro saudável, ele encaminha para um casamento saudável. E esse namoro saudável ele implica no conhecimento, né, de uma parte pela outra. É por isso que não é recomendado, não é saudável, não é salutar que as pessoas se casem sem terem um período mínimo de experiência, de vivência, a partir daquilo que cada um pensa sobre projetos, sobre profissão, sobre vida espiritual, sobre finanças e sobre uma série de outros assuntos que vão ser, né, num futuro próximo, vão ser compartilhados, né? E aí que a gente lembra, por exemplo, né, da nossa história, como eu falei para vocês, né? A gente namora há 24 anos, e você fala assim, mas 24 anos, como é que é isso? É porque nós celebramos esse ano 19 anos de casamento, e antes do casamento nós tivemos 5 anos de namoro e noivado, né? Entre namoro e noivado nós passamos por 5 anos, né? Então começamos lá, né, na nossa história 2, em idos de 1996, né? 1996, para você ver, tem gente que está assistindo o vídeo agora que não era nem nascida, né, quando a gente começou a namorar. A gente começou a namorar, né, ainda muito jovens, né, ainda na adolescência maior, né? Nós éramos muito jovens na época,
né? E a gente continua muito jovens, né? Ela é mais jovem que eu, né? Inclusive, né? Mas a gente começou a namorar nessa época e a gente partilhava de projetos comuns. Antes de a gente namorar, né? Era aquela coisa, né? Vocês que hoje estão namorando, né? Sabem como é, né? E eu olhava, a gente era quase vizinho, sabe? A gente era quase vizinho. Aquele frio na barriga. Né? A gente morava uma casa, né? Separando as nossas casas. Então, eu olhei primeiro para ela, claro, né? Ela não me ignorou durante um tempo, né? Eu olhei primeiro, né? E quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, né? Aí o coração bateu mais forte, né? E eu me lembro na época ainda era comum, tem gente que nem conhece, né? Mas, né, tinha uma canção do Sandy Júnior, né? Dizia assim, esse turu, turu, turu aqui dentro, esse turu, turu quando você passar. Seu olhar é cada movimento, até teu sorriso me deixar sem graça. Então, assim, eu vi ela passar na frente da minha casa, né? E aí a gente estudou no mesmo colégio também. Né? E foi aí que a gente começou a partilhar os mesmos sonhos. Por quê? Porque nós entendemos que a gente queria ter profissões, nós queríamos passar no mesmo concurso, né, que era o concurso da antiga Escola Técnica Federal. Nós estudamos juntos, inclusive, nós nos preparamos juntos para esse concurso. Né, a gente estudava muitas vezes, a gente partilhava material de estudo e a gente foi vencendo ali as etapas do ensino técnico, né, do ensino médio, até que chegou a época da profissão. Eu fiz um outro concurso profissional e no retorno desse concurso profissional foi quando nós nos casamos. Né? Eu voltei da escola militar e nós nos casamos depois de um tempo de conhecimento de 5 anos, né? Não foi isso, Livinha? 5 anos. Estou inventando aqui? Não, né? A história é mais ou menos essa. Tá certo, gente. Confere a história. Né? Homem é meio fraco de memória, né? Elas são melhores de memória que a gente, mas tô em dia com a minha memória ainda, né? Então, foi assim que a gente foi se conhecendo, né? Fomos caminhando, né? Nos casamos em 2001 e nosso bebê, né? O nosso filhão, hoje filhão, né? Nosso bebê nasceu em 2004, Samuel, para a glória de Deus, e a gente não deixa de se conhecer a cada dia, a cada ano, né, desde esse tempo. Né? Por isso que o namoro, o relacionamento a dois, ele é um tempo de conhecimento necessário. Um do outro e de nós com Deus. E é aí onde a vida espiritual, ela cresce de importância. Por quê? Porque a nossa segunda coordenada está lá em Gênesis 2:24. Vou pedir minha vidinha para ler, Gênesis 2:24. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Deus, ele já deixa essa definição. Não é? Nós vamos nos unir, vamos ser uma só carne, nós vamos partilhar de uma mesma perspectiva espiritual, vamos partilhar de uma mesma perspectiva relacional. Vamos dividir coisas da vida que antes do namoro, antes do casamento, nós éramos até, de certa forma, egoístas. E agora nós vamos ter que abrir mão para que o outro seja realizado, para que ela e eu, nós sejamos felizes nessa caminhada dois. E é algo que a gente precisa entender, porque hoje a gente está numa cultura muito individualista, onde as pessoas elas querem, elas mesmas se realizarem. E quando chega no casamento, que é o estágio consequente ao namoro, ao noivado, as pessoas querem continuar se realizando sozinhas. E isso não está no propósito de Deus para o coração do homem. Né? Eu tenho aqui um pensamento, né, que é fruto daquilo que o pastor Tim Keller ele traz no seu livro O Significado do Casamento. Ele fala que Deus ele criou 3 instituições, né, a família, a igreja e o Estado. Tem várias outras instituições que Deus não criou. Né? A Bíblia não vai fazer menção a essas instituições. Então a gente guia elas, a gente dirige elas da maneira como a gente bem entender. Mas quando Deus menciona essas 3 instituições na sua palavra, nós temos que olhar para essas instituições e ver e entender e primar para que aquilo que Deus traz sobre essas instituições seja de fato o nosso guia de vida. E nesse sentido, a Bíblia ela traz, como nós pontuamos agora, um olhar de Deus sobre o casamento. Não é por acaso que quando Deus está no Gênesis, ele traz o advento do relacionamento homem-mulher como uma celebração de uma união, e ele termina a Bíblia no livro de Apocalipse com outro casamento, as bodas do Cordeiro, o encontro definitivo e eterno de Jesus e a sua igreja, do noivo e a noiva.
Então veja que coisa bonita, né, que a palavra de Deus nos mostra. A Bíblia ela tem um casamento na sua gênese, na sua origem, e tem também um casamento no seu final, né, entre Cristo, que é o noivo, e a igreja. Isso tem um significado especial, um significado muito forte para nós podermos entender que o conceito e as raízes do casamento encontram-se na ação de Deus. E, portanto, aquilo que a Bíblia diz a respeito do propósito de Deus para o casamento é de suma importância, diz o autor dessa obra, né? Tim Keller, na obra O Significado do Casamento. Essa é a lógica que nós vamos encontrar entendendo que cada coisa tem o seu tempo, né? E é por isso que agora a gente vai, por falar em cada coisa tem o seu tempo, como a gente está falando em namoro, né? Vamos lá para a nossa terceira coordenada, né? Isso, falei a primeira e a segunda, que está lá no livro de Cantares, no Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, versículo 7. Lê aí, Vidinha, Ó filhas de Jerusalém, eu vos faço jurar pelas gazelas e costas do campo. Não acordeis, nem provoqueis o amor até que ele o queira. Esse é um aviso importante no cântico da amada, né? A amada ela diz, filhas de Jerusalém, não despertem o amor até que ele seja necessário, até que seja o tempo de acontecer. E é por isso que a gente tem que entender que é um princípio de sabedoria, né? E quando nós estamos num guia pastoral para a sabedoria, a gente precisa entender a necessidade de ter as coisas acontecendo no seu devido tempo. Não convém que a gente inicie um relacionamento de namoro, não é, cedo demais. Não convém que a gente case apressado, não é, que a gente não se dê tempo de conhecer. Não convém que a gente demore muito tempo num namoro, né, porque aí a gente vai estar exposto a algumas tentações, né, que vão afetar a nossa santidade, a nossa espiritualidade e vão até nos trazer, como seres humanos, alguns tipos de sentimentos e ressentimentos. Então também namoros muito prolongados não é oportuno, não é saudável, não é sadio. E nesse sentido a gente precisa também entender o tempo que Deus quer para cada um de nós. E nesse sentido você pode até não estar namorando hoje, mas você precisa se colocar em oração. Não para que Deus traga a pessoa certa para você. Esse é um dos maiores erros na oração de quem está solteiro, quem está solteira, é orar para que Deus traga a pessoa certa. Né? O que você precisa é orar a Deus pedindo para que você seja a pessoa certa, para que Deus faça de você a pessoa certa, a pessoa preparada, para que você seja capaz de identificar quando a pessoa de Deus ela surgir na sua vida. Né? Porque senão você fica alheio a qualquer responsabilidade, a qualquer atitude, a qualquer convicção, a qualquer reflexão, esperando que na outra pessoa esteja a sua salvação. E não é assim. Né? A nossa dependência, a nossa salvação está em Cristo, está na nossa fé em Deus, mas a partir daquilo que Ele me permite ser no mundo. Né? Então aquilo que eu tenho como identidade é o que vai me fazer, inclusive, até saltar, pular fora de alguns relacionamentos barca furada. Tem muito relacionamento aí que é barca furada, mas você não vai entender isso se você não estiver orando para você ser a pessoa certa na vida de alguém, né? Para ser alguém que você vai iluminar a outra pessoa com a luz de Jesus Cristo. E é por isso que a gente vai chegar na nossa terceira coordenada, que está quarta coordenada, né? É uma coisa linda, né? Quarta coordenada, meu amor, não é terceira, é quarta. Você já falou 3, é a quarta. Então a quarta coordenada que está lá no livro no Cantares ainda, né? Você vai agora com a sua Bíblia lá para o capítulo 8, no versículo 7. As muitas águas não podem apagar o amor, nem o rio afogá-lo. Se alguém oferecer todos os bens de sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. Verdade, né? Então aqui no Cântico dos Cânticos nós vamos ter uma constatação de que o amor, que é o selo de Deus, né? E ela entoa esse cântico, né? Põe-me, né, como selo sobre o teu braço, porque o amor ele é mais forte do que a morte, né? E as muitas águas não poderão, né, afogar o amor, nem os rios apagá-lo. E nesse sentido a gente vai entender a força do amor a 3: homem, mulher e Deus. Esse amor, quando ele vem de Deus, é o amor que tudo suporta, é o amor que não se ensoberbece, é um amor que não humilha o outro, é um amor que serve ao outro. E aí é quando eu entendo e lembro de uma frase do teólogo alemão, né, Dietrich Bonhoeffer, quando ele está aconselhando um casal
que está recém-casado, um casal de namorados que acaba de contrair um matrimônio, né? Acaba de entrar num enlace matrimonial, se casam, e ele profere essas palavras dizendo que a partir de agora não será o amor que sustentará o casamento de vocês. A partir de agora, o casamento de vocês é que sustentará o amor, né? Isso mostra pra gente, nessas palavras de sabedoria de Bonhoeffer, que é a nossa decisão, não o nosso sentimento, que nos permite vivermos um amor pleno, um amor completo, né? Nós temos muitos projetos na nossa vida a dois, nossa caminhada a dois, que nós não conseguimos realizar até hoje, né? 24 anos depois de namoro e casamento, 19 anos depois de casados, nós ainda não conseguimos. E nós nem sabemos se conseguiremos. Mas o que nós sabemos é que seja o tempo que for, né, daqui a outros 19 anos, né, e assim pela frente, nós estaremos caminhando juntos, decidindo estarmos juntos. Porque a partir de agora são as nossas ações, é o nosso respeito mútuo, é a nossa tolerância, é a nossa flexibilidade, é a nossa convicção de que nós dois estamos unidos em Deus, e você, junto com a sua esposa, junto com o seu esposo, vocês que estão namorando, vocês precisam ter essa convicção de que é Deus quem faz a ligadura do amor perfeito entre homem e mulher. Porque homem e mulher, se forem deixados à sua própria sorte, fatalmente eles se separarão, para não dizer se matarão, né? Porque tem coisa que é muito complicada, né? A gente vê hoje, né, como relacionamentos são destruídos por causa da ausência da presença de Deus. Então, nesse Dia dos Namorados, onde a gente pode refletir e pensar sobre a nossa história a dois, tá vendo que a gravação é assim, né? Tem coisas que não dependem do nosso falou. Tem um cachorro aqui latindo, tem uma moto passando ali, né? Mas a gente decide caminhar juntos, né, com todos os sons que estão ao nosso redor, porque a gente está dirigido pelo som maior, que é o som da voz do Espírito Santo, que nos chama para caminhar juntos, na dependência de Deus, entendendo que aquilo que inclusive a nossa confissão de fé batista ela traz, quando ela fala sobre família, tem um trecho dela que é muito interessante, quando ela diz que o propósito da família é glorificar a Deus, né? Isso é a seção de número 17 da Confissão de Fé Batista Brasileira. E uma dessas finalidades também é proporcionar o perfeito ajustamento da pessoa humana em todas as suas dimensões. Então, queridos e queridas, nós só conseguimos nos ajustar caminhando na dependência de Deus, né? É assim que a gente vai se afinando, né? É assim que a gente vai tendo de vez em quando os nossos atritos, as nossas rusgas, mas a gente entende que o Deus que nos une num amor que é muito maior do que tudo isso, né? E é assim que eu desejo, né, em oração, que nós desejamos, como nós começamos abrindo, né, esse momento de hoje, que o amor que esteja no seu relacionamento não seja o seu amor pela sua namorada, não seja o seu amor pelo seu namorado, não seja o seu amor pela sua esposa, não seja o seu amor pelo seu esposo, mas seja o amor de Deus em você, por ele, seja o amor de Deus em você, por ela. É assim que vocês, que hoje estão solteiros, solteiras, vocês saberão viver quando Deus apresentar a pessoa certa a vocês, quando Deus apresentar a pessoa para corresponder essa unidade espiritual. É assim que vocês que hoje são namorados saberão ter a sabedoria de crescer no conhecimento um do outro, até avançar para o próximo estágio de compromisso. E é assim que você que hoje é casado, casada, de repente você tem 40 anos de casado, né? Você tem trocentos anos de casado, tem 1 ano de casado, independente do tempo, né? Sempre é tempo de aprender a caminhar com Deus, a caminhar a 3. Então, essas eram as direções espirituais no nosso GPS de hoje. A gente está terminando aqui, vamos ficando por aqui hoje, né? Mas vamos orar a Deus pela sua vida, vamos orar a Deus pela sua família, pelo seu namoro, pelo seu casamento, pelo seu tempo de espera, para você que está solteiro, solteira, né? Porque tempo de espera não é tempo de desespero. Tempo de espera é tempo de confiança, é tempo de convicção de que Deus tem o melhor para os seus filhos e filhas. Convido você a orarmos agora juntos, né? Pegar aqui na mão da minha vida para a gente poder fazer essa oração, tá bom? Vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por essa noite de encontro
em que podemos pensar sobre os nossos relacionamentos, quando esses relacionamentos estão relacionados com o Senhor. Por isso, Pai, nós queremos te pedir a tua bênção, a tua força, a tua esperança sobre cada casal de namorado, sobre cada casal de família, casais que já estão casados, sobre cada filho teu, filha tua, que não estão casados, nem estão namorando, estão solteiros, solteiras, que o tempo de estar solteiro seja um tempo de crescimento, seja um tempo de preparo para a pessoa que o Senhor enviará, para que dessa maneira, Senhor, todos possamos estar realizados em Cristo Jesus e não realizados nas pessoas, mas que as nossas realizações estejam em Deus. Pai, obrigado por esse tempo de celebração, que o Senhor fortaleça as nossas famílias, que são teu propósito, são teu projeto para nós, e que dessa forma nós possamos crescer juntos em Cristo Jesus. Te pedimos a tua bênção àqueles que estão cansados, àqueles que estão abatidos, àqueles que estão aflitos, que o Senhor derrame saúde física, saúde sobre o corpo, saúde sobre as emoções, e que dessa forma, Pai, o teu nome seja glorificado, seja no nosso estado de solteiro, seja no nosso namoro, seja no nosso casamento. É assim que nós oramos, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Bem, chegamos ao final desse GPS. Foi muito bom, né, ter a sua presença aí compartilhando conosco as direções espirituais. Foi melhor ainda para mim, porque hoje eu pude estar aqui com a minha vidinha, né, e deixando para ela aqui o nosso símbolo do Dia dos Namorados, né, para você, né. Deus abençoe muito. Tenha um Dia dos Namorados abençoado, né, independente do seu estado, da sua condição, mas que a presença do Espírito Santo seja sobre você, tá? Um beijo grande e que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Tchau, tchau.